Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de logaritmo aqui do canal Aprovado Ser. Na aula de hoje nós vamos estudar a definição de logaritmo, as condições de existência para o logaritmo e vamos estudar as consequências da definição do logaritmo. Na aula anterior eu passei para vocês uma definição mais informal de logaritmo, só que muito importante, a definição mais intuitiva, mais fácil para entender, uma forma de construir uma base sólida nesse assunto. As pessoas acham que logaritmo é difícil porque já começam estudando direto as propriedades e dá pouca atenção para essa parte teórica, mas essa parte teórica é muito importante para vocês entenderem realmente como usar o logaritmo e não esquecer mais, para vocês verem que logaritmo é fácil. Então, se você não assistiu a aula anterior, assiste. Vamos lá. Definição de logaritmo. Aqui eu tenho log de A na base B igual a x. Isso é o mesmo que B elevado a x é igual a A. Por quê? O log de A na base B é como se eu perguntasse que número eu devo elevar o B para que o resultado seja A. No caso aqui, o número é o x. Então eu posso escrever isso na forma de potenciação, de uma operação de potenciação. Fica B elevado a x, esse x é o logaritmo, igual a A. Ou seja, eu tenho que elevar o B a x para que o resultado seja A. E essas partes aqui do logaritmo têm nomes, é importante saber esses nomes. O A é o logaritmando, o B é a base e o x é o logaritmo. Vamos aqui alguns exemplos para isso ficar claro. Log de 25 na base 5. Então eu me pergunto, que número eu devo elevar o 5 para que o resultado seja 25? Esse número é o 2. Logo, o logaritmo de 25 na base 5 é 2. Por quê? 5 elevado a 2 é igual a 25. Então, esse 2 aqui é o logaritmo. Exemplo de baixo agora. Log de 27 na base 3. Você se pergunta, que número você deve elevar o 3 para que o resultado seja 27? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então eu devo elevar o 3 ao 3 para que o resultado seja 27. 3 ao cubo é igual a 27. Então o resultado aqui é 3. Por quê? 3 elevado a 3 é igual a 27. Esse 3 aqui em cima é que é o logaritmo. Agora uma questão diferente, uma questão que complica um pouco. Log de 2 na base 8. Então aqui eu estou perguntando, que número eu devo elevar o 8 para que o resultado seja 2? Repara que eu não, embora o 2 seja menor, mas aqui a base é 8. Então a pergunta é, que número eu devo elevar o 8 para que o resultado seja 2? Não tem um número inteiro assim, fácil de resolver. Quando for assim, você diz que log de 2 na base 8 é igual a x. Você está perguntando, que número você deve elevar o 8 para que o resultado seja 2? Esse número é o x. Então agora a gente tem que descobrir o valor desse x. Vamos fazer agora uma equação exponencial. Como? 8 elevado a x é igual a 2. A gente sabe que 8 é igual a 2 ao cubo. Então, aqui nós temos que 2 elevado a 3 ao cubo elevado a x é igual a 2. A regrinha de potenciação aqui nos diz que, nesse caso, potência de potência, eu tenho que multiplicar o 3 pelo x. Vai ficar 2 elevado a 3x é igual a 2. 2 elevado a 3x igual a 2. Quando não tem nada em cima, significa que é um 1, que o expoente é um 1. Agora que eu igualei as bases, eu posso simplesmente igualar os expoentes e fazer a conta. Aqui eu vou ter o quê? 3x igual a 1. Vai ficar assim. Olha. Deixa eu fazer a conta mais aqui em cima. 3x. Logo, x é igual a 1/3. Então, o resultado aqui dessa conta. Deixa eu apagar aqui. Log de 2 na base 8 é igual a 1/3. Vamos ver agora as condições de existência do logaritmo. Para que o logaritmo exista, algumas regras
precisam ser obedecidas. Primeira regra, tanto a base quanto o logaritmando, o a e o b, eles precisam ser maiores do que zero. Então, a maior do que zero e b maior do que zero. Repara que não é maior ou igual, é maior do que zero. E a base, além de ser maior do que zero, ela também tem que ser diferente de 1. Então, a e b maior do que zero, e b, além de ser maior do que zero, tem que ser também diferente de 1, não pode ser 1. Um exemplo aqui de questão nesse estilo. Para quais valores de x existe logaritmo de x menos 3 na base 5? A base já está obedecendo a regra. A base 5. 5 é maior do que 0, 5 é diferente de 1. Agora, o logaritmando tem que obedecer a regra também. Esse x menos 3 deve ser maior do que 0. Não precisa ser diferente de 1. Quem tem que ser diferente de 1 é somente a base. Mas o logaritmando tem que ser maior do que 0. Então, a gente vai fazer uma inequação aqui. A gente vai dizer que x menos 3 deve ser maior do que 0. 3 passa para o outro lado, trocando o sinal, nós temos então que x maior do que 3. Então, essa é a solução. Vamos estudar agora as consequências da definição de logaritmo. Isso aqui ainda não são as propriedades, são algumas consequências de definição que você vai usar muito durante os exercícios. Então, preste atenção aqui. Log de 1 na base A é igual a 0. Porque existe uma propriedade na potenciação que diz que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, não importa quem seja a base, quem seja o A. Se o resultado for 1, então esse número, obrigatoriamente, ele deve ser elevado a 0, para que o resultado seja 1. Segunda consequência, logaritmo de A na base A é igual a 1. Porque se eu elevar qualquer número a 1, o resultado é esse próprio número. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, não importa quem seja o A. Se o resultado aqui for A, então o logaritmo obrigatoriamente tem que ser 1, porque A elevado a 1 é igual a A. Outra propriedade, logaritmo de A elevado a K na base A tem que obrigatoriamente ser K. Isso é fácil de ver, porque se a pergunta é que número eu devo elevar a para que o resultado seja a elevado a k? Esse número é o k, é bem óbvio. Agora, essa última propriedade aqui, essa última consequência da definição, ainda não chegamos nas propriedades, as propriedades vão ser a próxima aula. B elevado a log de a na base b é igual a a. Essa aqui é um pouco mais difícil de enxergar, mas se você fazer um esforço, você consegue entender. Olha só para esse logaritmo aqui, que é o expoente do b. Que número eu devo elevar o b para que o resultado seja a? Vamos dizer que esse número é x. Então, o log de b na base a é x. Deixa eu anotar isso aqui para vocês. Olha. Log de b na base a é x. Mas a pergunta desse log é que número eu devo elevar o b para que o resultado seja a? Esse número sendo x, então eu posso dizer que b elevado a x é igual a a. Na aula de exercício, a aplicação dessa consequência, dessa regra, vai ficar muito clara para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E a forma que você tem de contribuir com o meu trabalho, caso o canal esteja te ajudando ou você esteja gostando, é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. Se você quiser me ajudar mais ainda, já que o canal ainda não está monetizado pelo YouTube e nem recebe nenhum tipo de ajuda financeira de ninguém, a forma que você tem de contribuir com o meu trabalho é simplesmente compartilhando o canal com o pessoal da sua escola, sala de aula, preparatório, faculdade, com qualquer pessoa que você sabe que esse conteúdo vai ser útil para ela. Eu conto com a sua ajuda. Valeu, gente!